Como já era de se esperar, o Inter concluiu nessa segunda-feira a venda do zagueiro Igor Gomes. Ele que já tinha ficado de fora da partida contra o Vitória, porque já estava nesse processo avançado de negociação e agora sim oficial, então o Inter vendeu o jogador. E cabe ressaltar o tamanho dessa venda, o tamanho dessa negociação, porque o Igor Gomes veio de graça para o Internacional. Ele veio por empréstimo do Barcelona e depois acabou estendendo seu vínculo por aqui, com o Barcelona somente mantendo uma porcentagem do jogador. Ou seja, o Inter não teve que pagar para comprar o atleta. E agora vendeu por 5 milhões de dólares. Do valor dessa venda, o Inter fica com 4 milhões e meio de dólares e os outros 500 mil dólares acabam ficando para o Barcelona. Ou seja, o Inter garantiu um lucro de 24 milhões e meio de reais na cotação atual com o Igor Gomes. Um jogador que é importante, vou frisar novamente, veio de graça para o Internacional. E mais, um jogador que é reserva do Inter. Nunca se firmou por aqui, nem na lateral, nem na zaga, embora eu achasse um bom jogador, aliás, eu acho um bom jogador. Então o Inter concluiu essa venda e vai embolsar 24 milhões e meio de reais em um atleta que não era titular e que veio de graça para o clube. Só que, obviamente, nem tudo são flores, nem tudo são boas notícias, porque com o Igor Gomes saindo, o Inter fica ainda mais apertado de zagueiros. Afinal, o Mercado tá lesionado, não joga mais esse ano, o Rogel também tá lesionado, a gente não sabe quando volta, e agora o Igor Gomes foi embora. Então, dos 5 zagueiros que o Inter tinha, era uma posição que o Inter tava tranquilo, digamos assim, nesse momento só tem 2. Vitão e o Clayton Sampaio. O Clayton Sampaio que, embora tenha sido elogiado pelo técnico Roger Machado após essa estreia contra o Vitória, a gente não sabe o que esperar. É um jogador que foi destaque na 2ª divisão do futebol português. A pegada aqui no futebol brasileiro é outra, é uma incógnita. Então o Inter tem neste momento somente 2 zagueiros e obviamente os guris que estão subindo da base. Mas convenhamos, para uma reta final de campeonato brasileiro, é pouco. Ainda mais com o Inter sonhando agora já em G4, nem somente em G6. Então é preocupante, porque digamos assim, Deus me livre, mas se neste momento pode acontecer, lesiona o Vitão ou o Clayton Sampaio. O que o Inter faz, torcedor colorado? Vai subir um guri inexperiente da base e torcer que dê certo? Ou vai improvisar o René, que está no banco de reservas, como zagueiro? Qualquer uma das opções é preocupante. Só que ao mesmo tempo agora a janela de transferências está fechada, não tem muito o que fazer. E aí entra uma outra preocupação da minha parte, porque ontem, após a partida, o técnico Roger Machado justamente falou sobre essa situação, sobre essa falta de zagueiros. E citou os guris que estão subindo da base, mas também disse o seguinte, que tem o Fernando, que também pode fazer a zaga. E tu deve te lembrar muito bem que o Fernando jogava como zagueiro com o técnico Eduardo Cudê. Não jogava na sua posição de origem, onde vai melhor, que é justamente como primeiro volante. Chegou o técnico Roger Machado, colocou o Fernando na dele, junto com o Thiago Maia, que hoje tem uma liberdade maior como segundo volante de avançar, de aparecer lá na frente, tá jogando muito bem e acabou consertando o meio-campo do Internacional. Tanto que eu vivo elogiando por aqui e ontem disse no vídeo pós-jogo que pra mim, em atividade neste momento, o melhor meio-campo do futebol brasileiro. E aí o Roger talvez vai ter que desmanchar esse meio de campo, vai ter que desmanchar tudo que foi construído ali e que tá dando certo por falta de zagueiro, para ter que colocar o Fernando na zaga. É ruim, é complicado, mas pode acontecer. Essa foi uma hipótese ontem cogitada pelo treinador do Internacional, de que, se precisar, o Fernando pode descer para a zaga, pode virar zagueiro, como era com o técnico Eduardo Cudê. Então o meio-campo, que hoje tem dado tão certo no Internacional, peça crucial para esse equilíbrio que o Inter tem de conseguir atacar muito bem, mas também se defender bem, pode ser desmanchado devido à falta de zagueiros. E antes da próxima informação, um recado rápido para ti que gosta do meu trabalho, me acompanha diariamente por aqui, considera se tornar membro do canal. Por um valor pequenininho, que cabe no teu bolso, tu vai ter um monte de benefícios por aqui e vai ajudar esse trabalho a seguir em frente e seguir principalmente independente, sem rabo preso com ninguém. Clica no botão aqui embaixo e vem conhecer os planos. Agora, bora lá! E falando em desmanchar, o
Inter enfrenta o Corinthians no próximo final de semana, depois tem a parada da data FIFA e posteriormente o Clássico Grenal. E a gente sabe como é que funciona o Grenal aqui na nossa aldeia no Rio Grande do Sul. É um campeonato à parte, principalmente o momento onde ambas as equipes estão vivendo momentos tão diferentes. Graças a Deus o Inter tá lá em cima e o Grêmio tá naquela luta ali para não entrar numa zona de rebaixamento. E justamente por isso, internamente, isso é informação, internamente está sendo debatida a possibilidade de poupar jogadores contra o Corinthians. De o Inter entrar em campo com um time misto contra o Corinthians. Lembrando, Borré, lesionado, já tá fora dessa partida, e o Fernando também tomou o terceiro amarelo, também tá fora desse jogo. Só que o Inter tem outros jogadores titulares pendurados e que devem ser, que podem ser, preservados dessa partida contra o Corinthians. Eu tô falando de Bruno Gomes e Thiago Maia. Hoje, a tendência é que ambos os atletas sejam poupados contra o Corinthians. Isso que está sendo debatido internamente no Internacional. Porque embora o Inter venha de 8 jogos de invencibilidade, embora o Inter queira manter essa invencibilidade, queira seguir subindo na tabela, entrar no G6 e encostar de vez no G4, o Inter pode poupar justamente pensando no Clássico Grenal. Borré também estava pendurado, mas está fora da partida, então não corre riscos. No banco de reservas, o Inter também tem jogadores pendurados. René, Wanderson e Ener Valencia. Só que o Ener Valencia, embora hoje seja a reserva do Borré, vai ser titular contra o Corinthians, não tem o que fazer. O Inter conta, portanto, que Borré consiga voltar até o Clássico Grenal, consiga assumir a titularidade, para que o Ener Valencia possa jogar de maneira mais, digamos, tranquila nessa partida, sem tanto ter aquela pressão de tomar um cartão, ficar fora do Clássico e o Inter não ter no Grenal nem Borré, nem Ener Valencia. Mas a tendência, repito, neste momento é que Bruno Gomes e Thiago Maia, 2 titulares, sejam poupados contra o Corinthians. Mas cabe ressaltar também que o Corinthians tem desfalques importantes. Também não virá com força máxima. Isso porque Romero, André Ramalho e Fagner estão suspensos, também estão fora da partida. E agora, antes da gente encerrar esse papo, eu quero o teu comentário por aqui. Tu acha que o Inter fez uma boa venda com o Igor Gomes? Ou não era momento de vender? Tinha que segurar mesmo com esse valor alto? Porque o Inter tá precisando de zagueiro. Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do vídeo, não conheceu o canal, é colorado, apoia o jornalismo colorado independente, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!